Fala pessoal, eu sou Marcel Freza e começou mais um Fala Construção, que é o podcast do Guia do Construtor. Esse ano, né, um ano super importante para o Guia do Construtor, o ano dos 25 anos, são 25 anos aí que a gente está no mercado, que a gente já está atuando, ajudando as pessoas que estão construindo e reformando, né, na visão lá atrás, quando começou o Guia, que os meus pais mudaram aqui para Sorocaba, a gente vê o quanto que a gente ajudou pessoas que estão nesse mercado e que ficam super perdidas na hora de construir e reformar, né. Então, o podcast de hoje, eu estou com 3 grandes parceiros aqui nessa mesa. A gente vai falar sobre assuntos diferentes, mas que podem se complementar, dependendo de como a gente vai caminhar, né, aqui. E é isso, pessoal. Já vou começar então com as apresentações, então, aqui. Estou aqui do meu lado com a Michele. A Michele, ela é engenheira civil, ela é CEO da Oliveira e Lemos, empresa especializada em regularização imobiliária, com forte formação acadêmica em diversas especializações na área. Ela atua diretamente na legalização de imóveis residenciais, comerciais e rurais. No dia a dia, ela conduz processos junto a órgãos como Prefeitura, CETESB, IBAMA, cartórios, ajudando os clientes a resolverem desde licenças até a viabilidade completa dos imóveis. Seja muito bem-vinda, viu, Michele? Obrigada, Marcel. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. E aqui, estou também com meu amigo Jean, o Jean, que é CEO da Emarijó Revestimentos, referência aí no Brasil em concreto arquitetônico de alto padrão. Pai de 4 filhos que inspiram o nome da empresa. Legal, boa, ia perguntar isso. Que também criou a Viver de Concreto, né? E também criou o Viver de Concreto e a Emarijó Atelier. Mais do que um negócio, a Emarijó nasceu de uma decisão simples: começar. E hoje é a extensão da sua própria família. Seja muito bem-vindo, Jean. Obrigado. Estou muito feliz aqui pelo convite. Legal, isso aí. Vamos saber mais aí dessa história já. O Lucas aqui também, do meu lado. O Lucas da Silva Zacarias é proprietário da Protege Calhas e Telhados, empresa em crescimento no setor, engenheiro mecatrônico, pai e casado, atua com foco em telhados seguros, com estruturas metálicas, telhados termoacústicos, calhas e rufos. Seu diferencial está na responsabilidade e no compromisso em cada obra. Seja bem-vindo. É isso aí, bom dia a todos. Obrigado pelo convite de hoje. Legal, gente, legal. Bom, como eu estava falando, cada um de vocês já está na área já há um tempo de construção aí, né? E eu sempre gosto de pegar um termômetro de como que está, na visão de vocês, dentro do segmento de vocês, o mercado da construção. Como que está o termômetro para vocês? Na visão assim, a gente está agora final de abril, né, indo para o começo de maio, quase já no segundo semestre do ano. Na comparação do ano passado, como que vocês estão sentindo o mercado hoje? Vocês estão conseguindo ter um desenvolvimento legal em projetos, em coisas que vocês estão desenvolvendo, ou vocês estão sentindo que está um pouco mais lento? Começando com você, Jean. Bom, o mercado da construção é muito interessante, e a gente, no nosso segmento, a gente percebeu que esse primeiro semestre aqui a gente está melhor em relação ao ano passado, em algumas coisas. Nós fizemos algumas mudanças, né? A gente saiu um pouco do segmento do revestimento e piso e abrangemos umas outras áreas também. Com isso, a gente conseguiu vender mais para o mesmo. Então, a gente criou produtos para vender para o mesmo cliente que a gente já tinha. Então, isso facilitou também. E eu acredito que esse ano vai ser um ano que a gente pode dar uma entrada por essa movimentação da Caixa, liberando aí esse financiamento, aumentando aí a renda. Eu acredito que vai aquecer de novo. Assim, espero que vai melhorar bastante, mais ainda do que a gente já percebeu nesse primeiro semestre. É o que eu percebi aqui em relação a Emarijó. Legal. E você, Michele, na sua área, que é a parte mais de documentação, né, essa coisa burocrática, o que você está sentindo aí desses primeiros meses do ano aí? Com relação à parte comercial, ela está bem melhor que o ano passado, né, em comparação ao ano passado.
Porque as empresas, elas precisam das licenças, independente de qualquer coisa, elas têm que ter a licença. Agora, com relação aos imóveis residenciais, eu percebi que está mais devagar. Tá como se tivesse uma espera do que vai acontecer. Que tipo de projeto nessa área residencial que você vê que deu uma baixada? Na parte hoje eu trabalho mais com imóveis já prontos, né? A legalização do imóvel pronto. Então, casas que a pessoa fez um puxadinho. Então, esse segmento deu uma caída, deu uma diminuída. Entendi. Não está tendo essa movimentação, essa comercialização. Tá. Porque geralmente o residencial, eles vão legalizar quando eles têm a necessidade. Uma venda. Às vezes já terminou a reforma, só que ainda não regularizou. Isso. Aí eles vão vender o imóvel, daí vai legalizar. Então, né, esse segmento, ele está mais lento do que o ano passado. Entendi, legal. Agora já calha, né, com essa chuva aí, acho que o negócio bomba, né? Fala aí como é que é, Lucas. Na minha área é assim, né? Precisa doer para o pessoal entender que tem que resolver, né? Mas referente a calha, referente a telhado, é assim. A procura em relação ao ano passado está maior, porque o ano passado a gente focou mais em fazer nome e aparecer para o público. Então, esse ano, já estamos colhendo os frutos desse trabalho do ano passado. Então, a busca está sendo maior em relação ao ano passado. E é um pouco relativo, assim, porque no começo do ano todo mundo tem seus impostos, tem filho na escola, tem, enfim, todas essas coisas que adultos têm, né? Nós temos que pagar. Então, acaba que a parte de resolver fica um pouco mais para frente. Mas o pessoal está tendo um pouco mais de consciência em fazer um trabalho bem mais feito ou reparar os problemas para não deixar crescer demais os problemas em relação à casa, né? Legal. Uma coisa puxa a outra. Com certeza, bacana. Já dá para ver que a nossa área de construção ela é muito doida, né? Porque pode estar caindo o mundo que ele é um motor, né? Ele está sempre forte de alguma maneira, né? Na pandemia ficou mais forte ainda. É lógico, a gente está tendo essas oscilações, questões aí dessas guerras que tem e tudo mais, mas quer queira ou não, a coisa sempre ela anda, né? Nunca fica parada, né? É impressionante, né? E é lógico que a gente sempre precisa estar pensando, né? Como que está o autoconhecimento dos empreendedores também para lidar com as situações adversas, né? Porque é muito louco isso, né? Tipo, o copo tá meio cheio ou meio vazio, né? A galera sempre fica nisso, né? Olhando para essas coisas. Então, eu queria fazer uma rodada para questionar vocês. O que vocês estão pensando de novo para o negócio de vocês? Se tem algum negócio novo, se tem alguma coisa diferente que vocês estão planejando para os próximos meses, né? Já está aí em maio, então para o segundo semestre, tem alguma coisa diferente que vocês estão querendo fazer? Olhando aí para coisas do mercado, vocês têm esse costume, né, de ficar olhando o que a galera tá precisando, se tem uma coisa ali, porque às vezes é um ajuste que você faz no seu negócio, igual o Jean tava falando, né? É um ajustezinho, vender mesmo pro mesmo cliente, né? Sim. Então, quer dizer, como que tá sendo isso para vocês, Jean? Fala aí. Bom, na verdade, é engraçado, né? Porque quem conhece um pouco da história da Emarijó, vê o nosso processo, a gente sempre tá buscando inovação, sempre tá buscando no mercado, ver realmente aquilo que dá para fazer de concreto, a gente tenta desenvolver e fazer. E a gente se tornou muito conhecido na questão do piso e revestimento de concreto. Então ali, o que seria piso e revestimento? Naquela parte ali de piscina, borda de piscina, deck, piso drenante, revestimento também, tem muitas soluções que a gente consegue trazer no concreto, trazendo concreto aparente, algumas texturas de pedras. E aí a gente percebeu que assim, o concreto ele permite muitas possibilidades, usando assim, um pouco da maestria que nós temos com tecnologia, a gente consegue fazer muitos produtos. E aí a gente começou a entender que o nosso produto ele estava muito ali para o cliente que ele estava reformando. Então, por exemplo, eu só conseguiria vender o meu produto para você se você estivesse reformando a sua casa, né? Dificilmente você com uma casa pronta eu conseguiria te atender. E aí a gente trouxe a ideia
das cubas, isso tem uns 3 anos que a gente trouxe, ficou legal, e agora a gente está investindo na questão de mobílias. O que seria isso? As cubas é praticamente cubas. Isso aqui. Aqui são miniaturas, né? É como se fosse isso aqui, né? Então, agora que eu entendi, isso aqui é uma miniatura de cuba, não é uma saboneteira. Mas assim, usar de saboneteira. Marcelo, eu nem falo mais para que serve, porque assim, todo mundo que vai na Marijó, ele ganha um brinde, Entendi. né? A experiência lá da Marijó. Legal. E eu, no começo, eu falava, isso aqui é uma bandeja, serve para isso. Aí você recebia foto depois do cliente, tô usando para isso, tô usando para aquilo. Tô colocando umas bananas aqui em cima, só. As mais diversas possibilidades. Hoje eu entrego o brinde e falo assim, serve para usa o que você achar. Que legal. Mas aí a gente conseguiu trazer, no concreto, a gente conseguiu unir uma coisa legal e conseguiu trazer algumas coisas como mobílias. E a gente está investindo nesse segmento. E por que vender para o mesmo? Porque daí a gente conseguiu buscar essa carteira de clientes e oferecer do mesmo produto para aquele cliente que já comprou. E vocês aqui vão concordar comigo que é muito mais fácil você vender para uma pessoa que já vendeu. Né? A pessoa já conhece teu produto, conhece teu material, conhece a tua história, enfim. Sim. E aí a gente começou a criar. Esse primeiro semestre a gente tem desenvolvido, e para o segundo semestre a gente tem uma novidade aí que eu não sei se eu posso falar ainda, talvez eu fale. Um spoiler, vai. Mas a gente vai ter, talvez seremos aí uns dos primeiros aí do Brasil a desenvolver uma banheira de imersão de concreto. Então isso está chegando para o segundo semestre. Tipo aquelas jacuzzi, assim? Tipo uma jacuzzi, só que de imersão. Ela é exatamente. Aquelas que ficam expostas, assim. Exato. Então ela não teria a parte de hidro e tudo mais, mas seria de concreto. Então pensando no material único, exclusivo. Que legal. E um material bem legal que a gente está buscando. Então, sempre atualizando e sempre o mais legal, né? Sou apaixonado pelo concreto, então o que dá para fazer de concreto? Então, sempre dentro desse segmento. Boa. Sem fugir daquilo que a gente faz. E isso aqui tem um concreto misturado só com a pigmentação ou você coloca mais alguma coisa junto? Tá. Quando a gente pensa hoje no concreto, às vezes a primeira impressão que a gente tem é aquela situação, aquele concreto de obra, né? Que é o mais comum e tradicional. Tá. Eu não sei se vocês sabem, mas é uma curiosidade. O concreto é o segundo produto mais consumido do mundo. Ele só perde... Alguém chuta? Mais consumida? O primeiro mais consumido? Água potável. Caramba. E ele nunca vai ganhar da água potável porque na composição do concreto você precisa de bastante água. Então, ele vai sempre ser o segundo e nunca será o primeiro. E quando a gente pensa em concreto, a gente pensa... O concreto vem do calcário. Exato. E a gente pensa nessa ideia da laje, da viga, da estrutura. E o que a gente fez lá? Né? A gente pegou... Eu costumo dizer que é um concreto arquitetônico, um concreto gourmet. A gente selecionou das melhores da matéria-prima, claro que juntamente com aditivos e muita tecnologia, e a gente consegue ter uma seleção muito precisa de conseguir fazer elementos com espessura muito fina e uma resistência muito grande. Então, quando a gente faz uma peça dessa, na nossa produção, a gente nada é pintado, né, depois de pronto. Tudo é feito no concreto, ou seja, toda a massa ela é pigmentada. Isso legal. Aumenta a resistência da cor, né? A gente vai ter uma cor mais viva, frequência, não vai precisar de uma manutenção. Se a peça quebrou, riscou, ela continua da mesma cor. Você mistura, já viu algumas coisas que misturam vidro quebrado? Uns pedacinhos de vidro que daí dá aquela brincadeira? A gente já fez algumas peças lá. A gente fez uma peça por uma vez para um cliente, ressignificando, né? Tem até esse vídeo lá no Instagram. A gente pegou a garrafa de Heineken, quebrou. Legal. E a gente mistura no concreto, depois a gente lixa, e aí você tem a impressão do concreto e o vidro. Nossa. A gente fez agora uma peça também para um arquiteto, a gente usou o mármore verde Guatemala, e a gente fez a fusão de concreto e fez a fusão do mármore. Ficou bem, bem diferente também. Então, as possibilidades são inúmeras, né? Então, seu produto ele é um produto artesanal. Artesanal, né? Hoje a gente, para algumas coisas, a gente tem um volume de produção em algumas coisas, como revestimento, piso, mas toda a nossa produção hoje é artesanal. Peça feita uma a uma. Você tem um galpão que faz a produção. Exato. E tem na frente uma exposição. Quando eu falo assim volume, por exemplo, hoje tem alguns produtos que a gente vende muito, régua de concreto aparente. Esse é o produto que a gente mais vende. Então a gente tem uma escala de produção grande. A gente consegue produzir muito. Os moldes, né? Tem muito molde. Então a gente tem ali uma linha só para isso. Mas tudo é feito de maneira artesanal. Faz o concreto. Ladrilho hidráulico você não faz. Não, ladrilho hidráulico. É outro processo.
fabricação. É parecido, mas o processo é diferente. O ladrilho hidráulico você tem que ter um equipamento mais pesado, né? Eu já vi já um que é aquele que você trava em cima, assim, puxando, então, né? Você tem aquela prensa, né? A gente faz o ladrilho, mas ele informa. Então a gente tem uma forma, ele descansa, a gente chama isso de dormido, né? Ele descansa ali 24 horas, desenforma. Legal. E o processo lá é a mesma coisa, todo artesanal. Peça... Muito bom. E algumas peças, como por exemplo dessa mesa que eu falei, são únicas, porque mesmo que a gente quisesse reproduzir com a ideia do mármore, fica aqui uma coisa que quase que única mesmo, né? Legal. E você, Michele, o que você está aprontando aí para o segundo semestre? Você tem alguma... O que você tem aí? Indo na mesma linha, né, que o Jean, vender mais pro mesmo. Tá. Eu quero focar mais em indústria, que são as licenças que são renováveis, né? Então, vence daqui a algum período, que é interessante para mim. Isso daí, eu tenho esse controle de quando vai vencer e entro em contato com o cliente. E, por outro lado, eu estou no momento de conscientização. Porque as pessoas, elas não têm consciência que precisam regularizar um imóvel. Tem um medo, né? Falam que é muito caro, é muito burocrático. Então, eu estou trabalhando muito com a educação. Eu estou lançando um livro sobre regularização de imóveis. Que legal. Bom, bacana. Quando que é o lançamento? Vai ser dia 20 de outubro. Olha, nossa, é uma super novidade, né? Essa aí. Ninguém tá lançando um livro aqui, né? Pô, aí sim. E para falar realmente para pessoas que eu não considero concorrente, mas os engenheiros, arquitetos, corretores de imóveis, porque o corretor ele é muito parceiro, mas eu vejo que tem essa dificuldade de trazer o cliente por não entender de documentação, de não entender o processo. Legal. E também eu vou lançar também, junto com o livro, aulas para engenheiros e arquitetos nessa área de legalização. Que bacana. Ensinando mesmo como que faz um processo, para ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? Exatamente. E quanto mais gente souber, mais consciência as pessoas têm da importância e... E o que, por exemplo, se eu tô com a minha casa lá, eu não fiz a regularização, que tipo de principais problemas eu posso ter se eu não tiver a regularização da casa? Hoje, né, na verdade, o maior problema é o financeiro, que você está deixando numa possível venda, esse imóvel é desvalorizado. E o que você vai gastar com uma documentação, ela não chega nem perto do que é desvalorizado. Ele chega a ser desvalorizado uns 35% do valor do imóvel. E a Prefeitura de Sorocaba hoje ela multa. Então, todo mundo que teve o levantamento com o drone, lá em 2018, que chegou a notificação e não fez a regularização, hoje a Prefeitura está notificando para fazer a regularização. Tem um projeto, a emissão de um habite e tudo. Entendi. Porque, assim, eu já tive um bate-papo com um profissional falando sobre a VCB, né? E as empresas que não têm a VCB, por exemplo, ou o comércio que não tem a VCB e... Deus o livre, pega fogo, acontece alguma coisa, o seguro não cobre. Não. Se não tiver o AVCB. Então, assim, é por isso que eu falo, às vezes essas pegadinhas que é legal você avisar a galera que tem. Se tem algumas pegadinhas lá na frente, que às vezes o empresário ou a pessoa, né, física acha que está coberto e não está. Exato. Eu tenho o seguro da casa, por exemplo, ele é coberto se não tiver o registro do imóvel ou você não sabe, será que não? É coberto. Mesmo se você não tiver, ele cobre. Ele cobre. Mas deve ter alguma outra coisa que tem que ter isso, né? A parte de financiamento. Isso. Para financiamento bancário, se você vai fazer uma venda, né, de um imóvel, não consegue, se esse imóvel não tiver regularizado. Para imóveis comerciais, também é questão de multa. Na verdade, por exemplo, clínicas que precisam de vigilância sanitária, elas têm a dificuldade de convênio médico. O convênio exige essa licença atualizada. Então, o convênio fala, apresenta sua licença, senão não pode ter o convênio no consultório. Legal. Indústria tem também, né? Eles não devem conseguir renovar as ISOs da vida se não tiver todos os certificados aprovados. Exatamente. Né? E todos eles, né, tem que estar batendo as metragens.
Então, por exemplo, eu não faço o AVCB, mas a minha metragem, tanto prefeitura como vigilância, tem que estar coerente com o AVCB. Tá. Se tiver alguma divergência, já é um problema. E o bom é que nesse tempo todo de experiência que você tem, né, você já sabe aonde dá os maiores problemas, né? Então Exato. você já vai direto na veia, né? E a parte de IBAMA também você faz tudo, essa parte de CETESB. Sim. Tudo, IBAMA como CETESB, elas entram como licenciamento ambiental. Tá. O IBAMA é o licenciamento federal e a CETESB é o estadual do estado de São Paulo. Tá. Aí o que diferencia é a atividade, né? A gente olha, quando as pessoas me procuram, elas, o que eu peço para elas é o CNAE da empresa. O que vai determinar que tipo de licença que ela precisa é exatamente o CNAE. Às vezes é muito importante também a conversa com o contador, porque quando a pessoa vai abrir empresa, ela fala, eu não faço tal atividade, mas eu queria ter no meu CNPJ. E isso pode impactar numa licença que ele não tem necessidade. Não precisaria ter. Exato. É. Às vezes é aquela ideia do empreendedor, né? Já coloca vários aí, inclusive tá tendo um problema isso hoje com a questão da engenharia, né? Tá tendo muita multa do CREA por conta de KNAI, que ele colocou a mais lá, esqueceu, né? Então, conversem com o contador de vocês, pessoal. Então, isso é uma boa dica, né? Exatamente. Michele, fala lá com a câmera e fala com o público, porque eu acho que é bem isso, assim, tem que tomar esse cuidado. E assim, Michele, eu vi lá que na CETESB não consegui o meu certificado. Você dá toda a orientação de como conseguir tirar, o que precisa arrumar lá, sei lá, algum dejeto que não está sendo bem relocado, tal. Você dá essa assessoria também? Ou daí você tem parceiros que vai te fazer essa orientação? Não, eu dou essa assessoria no escritório. Eu faço todo o processo, né, da CETESB, desde a licença prévia, que hoje é bem mais difícil, porque a empresa geralmente está funcionando quando ela procura a gente, mas é a licença prévia, que seria antes do funcionamento, né, da instalação da empresa. Tá. Aí, nesse processo da licença prévia, já vai toda a descrição da atividade, da onde vai ser descartados os resíduos, quanto vai gerar de resíduo, que tipo de resíduo. Legal. E depois a CETESB emite a licença prévia, daí inicia da instalação, ela autoriza a instalação. Legal. E depois a operação. E eu faço todo esse trabalho no escritório. Boa, muito bom, muito bom. E você, Lucas, eu sei que você já fez uma evolução da calha para o telhado, né? Que tem muita gente que só fica na calha ali, né? E o telhado realmente é uma coisa bem específica ali, né? Para como organizar tudo isso. Tem alguma outra coisa que você está pensando aí para o próximo semestre ou para os próximos tempos aí? O que você está pensando? A gente está abrangendo o telhado também agora, né? Toda a parte de infraestrutura com telhado seguro, estrutura metálica, a calha, as telhas também. Então, é entregue completo. Tá. Mais para frente, a gente está pensando também em atacar na parte de garagens. Que a gente já trabalha com a estrutura metálica e também trabalha com a telha. Então, já é o mesmo segmento. Fazer aquela garagem da parte de cima da casa, indo para a parte mais baixa, né? Hoje... tem vários condomínios, tem padrão para ser seguido, então dá para se trabalhar com esse foco aí também. Legal. Aquelas garagens de condomínio que são várias, assim, né? Isso, exatamente. Isso. Legal. Fica tudo uma coisa bem acabada, única. Legal. Vamos supor, hoje tem vários tipos de telha, dá para se trabalhar com a telha simples ou a telha sanduíche. Ou a telha forro, um forro amadeirado, que fica já acabado. Sim, né? sim. Então nossa, é uma muito legal essa telha, né? Vocês já viram? Aí é uma sanduíche embaixo, assim, né? Ela vem impresso, parece, né? Isso, exatamente. Já direto no ferro, né? A parte superior da telha, ela tem os trapézios e as canaletas de água. Então, esse é o sistema da telha, né? Para o escoamento. Sim. E a parte de baixo, ela é totalmente lisa. Tem alguns... uns sucos, né? Vamos dizer assim. E no meio é o isopor para fazer a parte térmica. Isopor. Legal. A parte térmica tem de várias formas. Tem o EPS de 30, né? Que é o isopor. Tem 30 milímetros. Ou de 50. Ou para quem quer ainda mais proteção, também tem a opção do PIR. Ele é mais denso. Ah, é? Então ele... O PIR é feito do quê? Ele é de isopor também ou não? É polipropileno. Ah, legal. Aí ele fica mais
firme, mais condensado, então ele acaba sendo mais forte em relação a isolamento acústico e térmico também. E vocês entendem da parte do cálculo estrutural também, dessa parte de telha e tal? Vocês têm um parceiro que ajuda vocês também nisso? Porque, né, se o cara for colocar a placa solar em cima, tem um sobrepeso, né? Sim, sim. Tem que pensar no vento, né? Em tudo, né? Sim. A parte de estrutura, ela toda já travada na laje, né? Tá. A estrutura, as terças não ficam só voando no alto do telhado. Então, a terça tá passando de um ponto A ao ponto B e tem os pés no meio travado na laje. Então, toda a estrutura, ela fica 100% fixada. Tá. Então, depois que você faz o travamento das telhas por cima, é como se fosse montar um guarda-roupa. Você Isso faz no telhado, né? Você tá falando. Isso, no telhado. Mas eu tava falando nas garagens, né? Isso. As garagens também e tal, tem que ter um cálculo estrutural para entregar pro condomínio também ou não? Como que funciona Aí isso? pode ser um projeto do próprio condomínio, né? Tá. A gente segue a regra do condomínio. Legal, A legal. gente analisa os materiais que estão sendo especificados e segue eles. Legal, boa. E eu acho que também uma coisa que pode pegar no futuro é fazer deck ou mezanino, né? Pergolado. E pergolados. Isso é uma coisa que, é igual você falou, é descer para a parte de baixo da casa. Isso, né? porque a parte de cima, o problema só acontece durante a chuva, né? Sim. A pessoa só vai ligar, lembro, Lucas, pelo amor de Deus, vem aqui, me ajuda. Mas é quando o telhado já tá nas últimas, ou precisa de uma manutenção das vedações. Sim, Que geralmente acontece, manutenção das vedações. Legal, legal. Então tem que fazer um serviço muito bem feito, com produto de qualidade, para que essa manutenção de vedação ela seja maior do que 1 ano, que é o prazo que geralmente eles dão. Tá. O pessoal de calha, de telhado, eles dão um prazo de 6 até 1 ano. Legal. Então, já estou há 2 anos já trabalhando nesse ramo. E dos primeiros até hoje, graças a Deus, não tá teve tudo nenhum problema. nenhum problema, então, nenhum e retorno. esse é um assunto que eu já queria entrar e já complementar a rodada a partir de você, tá? A gente vai falar um pouquinho agora com quem vai construir e reformar ou quem está construindo e reformando para a gente dar dicas para essas pessoas, tá? Que dicas aí que, na sua experiência, da sua área, que você mais daria? Você já está falando aí da qualidade do PU, né? Do que usa, tal. Que outras dicas você daria aí para o pessoal, cara? A parte do telhado em si, parte estrutural, é legal a pessoa pensar em fazer uma estrutura metálica. O porquê da estrutura metálica? Em vez de fazer de madeira, por exemplo. Em vez do tradicional, que é a madeira. Por quê? O pessoal opta por fazer com madeira, depois coloca a telha de fibrocimento. Hoje ela não tem mais o amianto, porque o amianto ele é cancerígeno. Certo. Então tá extinto do mercado. Então as telhas Eternit hoje elas são muito frágeis. Até quando você vai comprar no distribuidor, quando você vai manusear ela, você acaba vendo que ela é muito mole ou tem algumas fissuras, leves fissuras, que com o tempo essas fissuras vão dar vazamento. Infiltra a água ali, né, aos poucos. E a telha de fibrocimento de hoje, como ela funciona? Primeiro ela suga a água, ela fica encharcada para depois ela fazer o escoamento. Então, querendo ou não, essa telha molhada está em contato com a madeira. E a madeira, com o tempo, ela vai ficar se umedecendo e ela vai acabar selando. Forma aquelas ondulações do telhado, ele não fica mais liso. Então, é um telhado que tem prazo de validade. Por mais que você economize ali na madeira, depois você vai ter esse problema. Isso, exatamente. Aí que eu falo, a pessoa tem que pegar e fazer o telhado, a estrutura metálica. Porque é uma vez só que você vai gastar. Sim. O duro do meu trabalho é que assim, eu quero entregar o melhor possível para o cliente. Eu entrego o melhor possível para o cliente. Mas é uma vez só. Então, por isso, eu já tô falando... É lógico, tem que fazer igual. Aí eu vou vender a garagem, a cobertura, o pergolado pro mesmo cliente. Porque ele vai falar, pô, se meu telhado já ficou ótimo, então vou fazer as outras. Exatamente. Então, a gente trabalha da seguinte forma. A gente faz o telhado com a estrutura metálica. Depois da estrutura metálica, a gente trabalha com a telha sanduíche. Tá. Porque o que é a telha sanduíche? É uma folha de telha, de galvanizado. Depois vem o EPS de 30 milímetros ou 50, a depender do que o cliente quer. E depois mais uma telha por cima. Por isso que se fala telha sanduíche. Sim. Né? O termo mais popular que o pessoal diz hoje. Sim. Então, uma estrutura metálica, uma telha sanduíche, uma calha bem dimensionada. Tá resolvido. Tá resolvido o problema. Você entendeu? As paredes, o pessoal faz bastante hoje, é o telhado com as laterais fechadas, né?
Fala telha que é tipo um caixote, assim, né? É um caixote, isso. O pessoal fala caixote. A gente fala telhado embutido. Embutido, isso. Você não vê as telhas. Então fica tudo lá. Então se você não vê o problema tá lá acontecendo. Exato. Enfim, não é como os telhados antigamente, né? Você veria todas as telhas, os problemas. Mas aí, o que dá para fazer? O caixote, o entorno do telhado da casa, totalmente chapeado. Por que eu falo totalmente chapeado? Chapeado, para quem não sabe, explica melhor. Chapeado é assim, na parte superior, vamos, por exemplo, aqui, esse meu presente aqui do amigo aí. Que seja essa aqui a platibanda da casa. Tá. Então a gente tem que colocar a pingadeira sobre essa platibanda, certo? Tá, vai ter que explicar também o que é platibanda, porque o pessoal não entende. A subida da parede. A subida final. Tá. A subida do caixote. Que seja esse daqui. Então, a gente tem que colocar aqui em cima uma pingadeira. Certo. Só que a parte interna do telhado é a sua parede. Certo. E depois, um pouco mais abaixo, vem a fixação da calha com a sua vedação, com o PU40. Então, às vezes por uma economia mínima, você tem que ficar fazendo a vedação, a renovação das vedações, a manutenção anualmente. O que eu falo para os clientes? Por favor, pensem bem antes de tomar suas decisões. Porque eu entrego da seguinte forma, a pingadeira já com acabamento caindo dentro da calha. Ou seja, ela faz o contorno já, ela faz o contorno. Sai da parte da parede, do caixote, desce e essa descida vai se dar dentro da calha. Então você não tem mais manutenção de vedação. Aquele problema de abrir aqui e a água começar a entrar aqui, uma né? coisa só, né? Porque querendo ou não, a fixação da calha é lá na parede. Se a pessoa faz uma instalação com um pouco parafuso e bucha ou utiliza material de baixa qualidade, o sol, a chuva vai causar dilatação da peça com a parede. Então essa dilatação acaba trincando todas as vedações. Sim. E isso com o tempo, aquela água que bate na parede, com a chuva, ela vai escorrer. Sim. Então se a vedação aqui embaixo não está bem feita, não está adequado, essa água vai descer. Legal. Vamos supor que você tem uma casa hoje, você fez o seu telhado, a estrutura metálica, e você só tem forro e você não tem laje. Aí o seu forro vai descer. Você vai perder o seu forro. E aí os problemas vão se agravando. Legal. Então, por isso que eu falo, na parte de cima do telhado, eles costumam economizar mais. Mas, cara, você pensa numa cabana, é a sua cobertura. E também tem o que o pessoal fala, né? Se você colocar há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, o volume de água de chuva era menor do que hoje, né? Sim. Hoje eu tô vendo muito calheiro falando também sobre isso, né? Pensem no diâmetro de vazão da água do telhado, né? Tem isso não também, tem né? mais superdimensionado, agora estamos em hiperdimensionados. Sim. A gente está pegando uns tempos... Qual o diâmetro que você costuma orientar para a galera? No mínimo, um bocal de saída de 3 milímetros. Mas assim, para a gente trabalhar com mais vazão, pode-se colocar um bocal de 4 polegadas. Depende muito da extensão da calha, como é o formato da planta da casa. Tá. Então, o tamanho do telhado, né? O tanto de água que vai sair dele. Isso, tem que ser proporcional. E as calhas também sempre desenhadas, confeccionadas com queda. Ela não é uma calha reta. Que vai sair o escoamento pelos bocais de água por submersão, né? A água vai procurar a saída. Não, eu faço a calha já com caimento. A calha, cai aqui, ela vai cair para suas extremidades. Ou ela cai, a água cai aqui, ela vai correr para o outro canto. E vai depender muito de como é o formato da casa, o pensamento das águas pluviais para fazer o escoamento. Aquele negócio que coloca em cima da calha, que para não cair folhas e tal, aquilo funciona mesmo? Aquelas coisas que às vezes em chácara, né? Pô, a casa em cima tem plantas em volta, tem árvores, não quero cortar as minhas árvores, Sim. Claro. Como que eu posso melhorar a manutenção de casas em áreas mais rurais por conta da manutenção da calha, né? Tem alguns dispositivos que dá para colocar ou não tem jeito? É escada e ficar lá tirando a calha, assim, ela depende um pouco de manutenção em relação se você tem uma casa muito próxima a árvores, enfim, uma área mais arborizada. Então, é necessário se fazer uma limpeza, vamos supor, a cada 3 meses, dependendo de quanto de árvore tem próximo de você. Eu já atendi um condomínio aqui em Sorocaba e na esquina da casa já é a pista de caminhada. E a pista de caminhada ela é toda arborizada, Sim. não tem o que fazer. Então, assim, tem que se fazer as manutenções
Não tem umas telinhas, não tem umas telinhas para colocar. Dá para assim, colocar telinha, mas pensa bem, se você tem que arrumar a telinha também. Se você colocar a telinha hoje dentro da calha, o que vai acontecer? Essa telinha, com o tempo, ela vai acumulando essas folhas. E o que você está fazendo? Você está eliminando a calha. Você entendeu? Então aquela água vai ficar assim, batendo, colocando folhas em cima daquela telinha. Tem que ter manutenção, não tem como. Vai chegar um momento que ela vai ficar totalmente fechada. Tá. Então tem que ter essa manutenção preventiva. E você orienta também a galera sobre a questão de armazenamento de água também, captação de água de chuva, tal? Alguns clientes têm essa consciência também ou não? Como que é? Eu atendi uma visita a um cliente que ele fez todo o sistema de água pluviais direcionado a uma caixa d'água lá. Hoje eu não me recordo quantos litros eram, mas era para se acumular água da chuva. Lá no sítio eu tenho, lá onde eu moro. São 6 saídas de água, aí as 6 saídas vai para uma corrente e aí tem tipo um vaso com pedra, né? Só que embaixo do vaso tem os canos que ligam na cisterna de 5.000 litros e tal. Porque é tão simples, né, cara? E, pô, é uma economia a mais, né, que acaba tendo, né? Então não é todo mundo que pensa isso assim, não. Não. Assim, seria mais para áreas não tão urbanizadas, vamos dizer assim. Tá. Chácaras, igual você comentou. Seria mais esse pensamento, assim, ambiental. Né? Agora, dentro da cidade é complicado. É muito concreto, então... Mas precisa também, né? Precisa, dá pra ter. Mas dá pra se pensar, fazer cisternas. Esse reaproveitamento, né? Fazer esse reaproveitamento, sim. O pessoal não tem essa... Consciência e costume. Esse costume, né? Precisa você sabe também que fazer essa educação, né? Reeducação. Porque tem até umas caixas d'água da Forte Leve, não sei se vocês já viram, que elas são caixas d'água que ficam encostadas na parede, já viu? Sim. É uma caixa d'água assim, desse tamanho assim, só que pega a parede inteira. Né? Então dá para você fazer em área urbana também, não precisa de muito... Tem várias soluções, né? Que você consegue. Possíveis, exatamente. E você, Jean, tem alguma dica aí para quem vai construir e reformar? O que você orienta aí para o pessoal? Bom, o que a gente mais percebe lá no dia a dia é uma coisa que acontece muito, né? Quem está construindo sabe que quando chega na hora do acabamento, ele já usou... Tá acabando tudo mesmo, acabou já. Ele já pagou o calheiro, né? Já fez o telhado, aí ele vem fazer o acabamento. É o momento que... Acabamento assim, hoje vai ter muitas soluções, né? E os valores também são muito diferentes. Mas o que eu mais percebo é, às vezes, nesse momento o cliente querer economizar. Então, querer economizar no material, ele querer economizar na mão de obra. E, assim, o que mais acontece lá é situações quando acontece algum problema... o cliente que chegou, que comprou um produto na internet, que na internet estava prometendo tudo aquilo e chegou e não era aquilo que ele esperava. Ou o cliente que fez vários orçamentos e achou uma mão de obra que era metade daquilo que ele fez. E aí a pessoa não tem aquela experiência, não tem às vezes aquela responsabilidade, né, de fazer a instalação. E já tivemos situações de 1 mês depois de instalar, começar a desplacar, revestimento. E assim... É perigoso, porque assim, hoje a gente tem peças lá de 10 por 30, mas a gente tem peça lá de 1,20 m por 60, Nossa, que pesa 33 quilos. Então, quando você pega uma pessoa que às vezes ela não tem ali uma habilidade técnica para aquele tipo de material, para fazer assentamento daquilo, isso não torna só prejuízo, né? Mas pode se tornar perigoso, dependendo daquilo que acontecer. E a gente já teve situações, graças a Deus, nunca assim grave, no sentido de machucar, descolar uma peça, mas de desplacar. E a gente foi lá entender, sempre, na maioria das vezes, é por conta da instalação, né? Hoje, existe uma norma, né, para assentamento de porcelanato, revestimento, fachada, enfim. E é o sistema que a gente fala de dupla camada. Primeiramente, já tem que começar com uma excelente argamassa. A gente já recomenda assentamento de argamassa C3. Não adianta economizar, querer usar outro tipo. Para quem não sabe, pessoal, C3 é um nível de aderência
do adesivo, da coisa né? Sim, o nível de aderência ali para aquele material. Da cola, né? Da cola, da fixação. Então, hoje a argamassa C3 é o que a gente recomenda para qualquer situação, interno e externo. E aí a gente fala também da questão da dupla camada. O que é dupla camada? Então ele pega a argamassa, tem a desempenadeira, ele passa uma camada na parede e ele passa uma camada na peça toda. Isso é dupla camada. E aí a parede vai estar com argamassa e também a peça. Então, quando ele coloca ali, o ideal é que a peça fique 100% fixada, né? Na parede. O que é muito comum, das vezes, a pessoa que não tem essa informação técnica, que pega aquele serviço barato, quer fazer rápido, fazer no sistema de pingo. Ou seja, ele tem aqui o revestimento, em vez dele passar a argamassa toda aqui, ele coloca um pingo aqui de argamassa, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, colocou em uma peça, 80% de chance disso desplacar, né? Dá problema, soltar e fazer de novo. Então, a gente teve aqui em Sorocaba, num condomínio, onde o cliente comprou lá 200 metros de material conosco. Na verdade, esse cliente já teve uma experiência, assim, várias experiências, né? Primeiro, ele comprou 200 metros do material que nós vemos na internet, metade do valor que a gente vende. Tá. Chegou... Horrível. Perdeu, né? Porque da empresa sumiu, perdeu lá 200 metros do material. Nos encontrou, foi até a fábrica, a gente mostrou o material, mostrou o processo de fabricação, mostrou tudo que a gente usa, o concreto, olha, nosso concreto, a garantia que a gente tá, se der algum problema, a gente tá aqui para solucionar. Enfim, comprou conosco e aí fez mais uma situação. Contratou uma mão de obra barata. Demais. Resumindo, ele está tendo que refazer quase que 60% do material. Por que acontece? Mas você não falou também para ele sobre isso? Sim. Porque é importante já alertar, né? Falar, ó, não adianta nada você comprar o meu produto que é bom e a mão de obra de assentamento não ser. Exatamente. Hoje a gente explica, principalmente no caso dele, a gente passou, ele falou direto comigo. A gente tem um manual de instalação. E mesmo assim... Mas sabe qual que é o problema? O problema também é que, assim, às vezes, a gente fala assim, parece que o cliente vai achar o ruim, né? É que, às vezes, o cara que não tem informação técnica, ele fala... Ele passa, não, eu sei, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Porque, na verdade, assim, é claro que tem coisa. Se um tá cobrando 100 e o outro tá cobrando 50, então tem alguma coisa de muito diferente aí. Então, assim, porque assim, não existe mágica, essa que é a verdade, né? Se o cara cobra 100 e o outro cobra 50, é muito discrepante, né? Se for diferenças poucas. E aí o instalador, não, eu tenho experiência, eu fiz aquilo, eu faço isso. Enfim, vendeu o peixe dele, ele acreditou, e aí, resumindo, tá tendo um problema lá. Então, assim, e aí depois ele comentou, cara, eu tinha 2 orçamentos e esse cara ficou um pouquinho mais barato. Porque, na verdade, no fundo, é sempre, às vezes, a gente quer buscar um pouco de economia, né? Vou aqui, vou dar esse jeitinho. Então, e às vezes, essa economia acaba sendo não tão interessante. Talvez, então, a dica pensem bem em como fazer a aplicação das coisas na casa, né? Porque eu tive até um podcast aqui anterior que a gente gravou que o cara era dono de uma vidraçaria super grande de Sorocaba e aí ele não tem mais a vidraçaria, né? E hoje ele trabalha com assessoria para orçamento de esquadria de alumínio. Ou seja, ele dá as dicas de como você fazer um orçamento que entre no seu bolso, mas aonde você pode economizar no lugar certo da sua obra. Porque às vezes ali um vidro com tal espessura não precisa colocar ali. Mas ali na área gourmet você precisa ter mais segurança. Então você precisa saber o jeito certo de fazer o orçamento para você conseguir diminuir, mas sem perder a qualidade. Né? Exato. E então a dica acho que é bem essa, assim, né? Nessa pegada, né? Tipo, o cara vai contratar com outra pessoa, você já fala, então... em último caso, pergunta se o cara faz dupla camada de aplicação. São simples, né? Informações simples isso, que você já consegue. Esse é o gatilho que você vai fazer, né? De assessoria direto pro cara, para ele perguntar lá pro rapaz. Porque se for C3 e tiver fazendo dupla camada, só se o cara for muito ruim de trabalho lá para cair tudo daí também, né? Não, mas aí você seguindo, né? Esses passos que são simples, né? E é tão simples... Porque talvez aqui para nós parece ser um pouco complexo, mas quem trabalha com assentamento sabe que isso é uma maneira simples, né? De fazer.
mas às vezes é o simples que a precisa pessoa... ser dito. Precisa ser dito, né? O simples precisa ser falado ali, o óbvio. Essa dupla camada que você fala aí, ela precisa ser no mesmo sentido ou pode ser cruzada? Cruzada. Ela, se for cruzada, é melhor ainda, né? Porque aí a gente tem um encontro ali das argamassas e aí a gente tem um assentamento, a dosagem total da peça. Então, ou seja, quanto maior for a fixação da argamassa na peça, melhor. Seria o perfeito, ideia perfeita, 100% da peça ela ficar apoiada, né? Porque senão, por exemplo, no caso do pingo, todo aquele peso da peça, ela tá em cima daquela região, né? Então, você está fazendo uma sobrecarga ali em cima só daquele pingo. Então, isso às vezes não é... Fora que fica acaba oco, sendo né? legal. Exatamente, você bate, a peça fica oca. Né? Legal. Isso aí. E você, Michele, que dicas aí você dá para a turminha aí que está assistindo a gente? Acho que a primeira dica, já pegando o gancho da construção da garagem, que as garagens em condomínio, elas têm que ser legalizadas. É mesmo? Olha só, hein? Vamos fazer uma parceria. Exato. Então precisa ter o desenho técnico do engenheiro também, tudo? Isso, aprovado prefeitura, tudo. Olha só. Daí, no caso de condomínio, é um pouco mais complexo, porque você tem que mudar a convenção de condomínio no cartório de registro de imóveis, porque não está previsto, né, aquilo lá. É uma documentação mais complexa. Vira área construída quando cobre ela. Sim, também, né? Vira área construída. Muda tudo, né? Muda a fração ideal, muda tudo. E garagem residencial também. Mesmo sendo cobertura desmontável, hoje conta como área construída. Precisa legalizar na prefeitura. Olha aí, tá vendo, pessoal? Que mais? E documentação, né? O que ninguém se atenta muito. Eu percebo muito, né? A pessoa vai comprar um terreno para fazer uma construção, ela não verifica a documentação, ela não verifica a empresa que está vendendo, né? A incorporadora, a loteadora. E hoje a gente tem vários problemas, né, em Sorocaba, com loteadoras. Que estão fazendo construção em lugar que... já tiveram, né, já faliram, e a pessoa não fez escritura e tem lá um problema com uma indisponibilidade na matrícula, e que acaba não conseguindo fazer a escritura. E hoje já tem uma casa, já não é só um terreno mais. Entendi. Então, verificar, a primeira coisa é sempre verificar, fazer um levantamento, né, de toda antes de comprar a casa, o terreno, você tem um serviço que é esse, paga tanto para você vai lá e checa. Levanto tudo, toda a documentação, tanto do terreno quanto do proprietário, da loteadora, a gente consegue fazer todo esse levantamento. Legal. E para imóvel comercial, a maior dificuldade que eu percebo é quando eles vão alugar um imóvel. E principalmente para a vigilância sanitária, tem muitas adequações, muitas exigências. E aquele imóvel, às vezes, tem que passar por uma reforma muito grande. E, às vezes, não está adequado. Então, hoje precisa de acessibilidade. Então, tem que ter uma rampa, tem que ter um banheiro para deficiente. E aí, às vezes, o imóvel antigo é mais difícil. Eu falo que na engenharia, tudo tem solução, mas depende de quanto você quer gastar. Então, eu também dou essa assessoria, né? Principalmente eu faço parcerias... Adequação, né, do imóvel. Mas antes, na locação, eu faço parcerias com imobiliárias para que, quando o cliente está alocando, eu vou no local e falo, você vai ter que fazer tudo isso de adequação. Esse é interessante para você? Ou procurar um outro imóvel. Porque para a imobiliária também é interessante, porque ela aloca e depois, não consigo aprovar na vigilância sanitária. A primeira pessoa que vai procurar é a imobiliária. Nossa, nem fale. E tem algum calendário de certificados que vencem anualmente, assim, que bate? Ou cada indústria, cada certificado vence num prazo diferente, dependendo de quando você conseguiu cada coisa? A maioria vence de acordo com o que deu entrada, né? Então, CETESB 3 anos, 2 anos. Prefeitura não tem, a não ser que tenha alguma alteração, adequação. Vigilância também, se tiver o licenciamento, né, da empresa, porque existem 2 tipos de alvarás da vigilância. Então, é o licenciamento, que praticamente muitas empresas precisam, então, restaurante, salão de beleza, precisa só do licenciamento. E do LTA, que daí só se tiver alguma alteração física ou no local, uma ampliação, ou se mudar de endereço.
Tá. Agora, o rural tem o ITR, né? Que é a partir de agosto, que seria o imposto de renda, mas do imóvel rural, que tem que fazer essa declaração. Tem que fazer. Muito bom, gente. Bom, a gente já está chegando nos momentos finais aí do nosso bate-papo, né? Olha, já passou 50 minutos já. A hora que a gente vê, né? Passa super rápido. Para encerrar, gente, como que quem está assistindo a gente pode encontrar vocês, caso queira conversar com vocês, entender melhor do trabalho de vocês, e se tem algum recado final que vocês queriam dar para quem está escutando a gente e vendo a gente aí no nosso podcast. Quiser começar, Jean? Bom, é muito fácil, só procurar lá nas redes sociais Emarijó Revestimentos, e a gente movimenta muito o Instagram, então achou o Instagram, acha o WhatsApp, acha tudo, né? Tá. E só agradecer, né, pelo convite, né, da gente estar conhecendo, poder falar um pouco da história, poder conhecer aqui os amigos. Eu já estou pensando aqui, em situações aqui, eu já vou ter que regularizar algumas coisas na empresa. Eu já estou, né, pensando. Então a conexão foi muito, isso é muito, o guia, né? boa, né? Essa é a ideia. E é isso. É só agradecer aí a oportunidade. Legal. E você, Lucas? Bom, agradecer a vocês aqui ao encontro também de hoje. Para encontrar a gente no Instagram é Protege Calha Sorocaba, tá? E deixar aí um recado pro pessoal que tá nessa fase de construção ou precisa fazer uma manutenção da casa. Por favor, pessoal, pensem com responsabilidade, tá? Hoje a gente pensa muito em quero ter minha casa, quero construir minha casa é um sonho. Então pensa no seu sonho, mantenha ele muito bem cuidado, muito bem protegido. Você entendeu? Porque não é fácil, né? Comprar uma casa, comprar um imóvel é muito batalhado. E assim, deixar se perder com o tempo por falta de manutenção é complicado. Dói até em mim. Isso aí. E você, Michele? Nossas redes sociais é Oliveira e Lemos, o site é www.oliveiralemos.com.br. O nosso escritório fica aqui na Santa Rosália, na Avenida Pereira da Silva, 365. E qualquer dúvida sobre documentação, se sua empresa precisa de alguma licença, algum alvará, entre em contato com a gente. E agradecer a oportunidade de estar aqui com Legal, é isso aí, pessoal. Então, esse foi mais um episódio do Fala Construção, o podcast do Guia do Construtor, que é realmente essa junção, né, de ideias, de pontos de vista sobre o mercado da construção, para cada um conhecer um pouquinho os universos, né, desse mercado que ele é tão diverso, são tantas coisas, né, para você construir e reformar uma casa. E esse ano celebrativo dos 25 anos do Guia do Construtor, então é um prazer, uma honra estar com vocês aqui, agradeço muito e a gente se vê no próximo episódio, porque vocês sabem, né? Tá no Guia, tá com a gente.